Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o irmão Raquel Garcês, seminarista, estudante do Seminário Teológico Betel, no Rio de Janeiro, situado na Avenida Marechal Rondon, no bairro do Rocha, e sou membro da Primeira Igreja Batista do Rio, situada no Estácio, na Rua Frei Caneca 525. Senhores, hoje o vídeo, espero que seja até breve, mas que seja bom para vocês e para mim também, sobre William Carey. William Carey foi um missionário, né, inglês, né, considerado o pai das missões modernas, né? Ele é do século XVIII, tá? Fez parte de vários movimentos ali protestantes, de avivamento, tudo, né? E ele se converteu novo, né? E sentiu o desejo de, de fazer missões. E se apresentou à liderança, né, da igreja à época, isso já no século XVIII, 1700, tá? 1700, primeira metade do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Tá, se apresentou à liderança da época e falou que queria fazer missões em outro país, sentiu o desejo no coração de ir para a Índia. E no primeiro momento, tá, ele foi ignorado pela liderança, compareceu a uma reunião, mandaram até ele sentar, né? Tipo assim, você é novato, fica quieto aí, né? Só que, né, os planos de Deus, né, às vezes não são os nossos, né? E tinha ali a chama no coração desse missionário, William Carey, né, de servir a Deus, né? São coisas que não tem muita explicação lógica, às vezes nem racional, né? Até porque havia proibições de enviar missionários para a Índia, não era fácil, o contexto era ruim. Imagine que hoje em dia a gente mandasse missão por exemplo, para Afeganistão, lá com, né, os talibãs, tudo, né, no poder, Estado Islâmico, né? Aquele pessoal complicado, né? E mesmo assim, senhores, ele conseguiu, após conflitos, problemas, até problemas familiares, né? Ele queria levar a família dele para a Índia também e cumprir o chamado de Deus, né? Ir lá, né? Levar a palavra de Deus, né? E ele teve vários problemas, até que um conhecido conseguiu convencer a esposa dele, ele conseguiu autorização, tá? E foi num barco, tá, para a Índia, tá? Chegando lá, fez grandes obras, tá? Eu vou resumir agora aqui. Pesquisem sobre a vida dele. Ele nasceu, na verdade, foi na segunda metade do século XVIII, 17 de agosto de 1761, tá? E morreu em 1834, aos 72 anos, em Calcutá. Tá? E ele foi para a Índia, né? E lá foi uma bênção, tá? Ele com um tempo, né, obviamente com muitas dificuldades, né, ele conseguiu construir 125 escolas, contribuiu para o desenvolvimento social e econômico da região a qual ele estava, né, Calcutá e outras cidades, levou a palavra de Deus, construiu seminários, dava aula, ajudava pobres, às vezes levava para casa para ensinar as coisas, né? Ele e a família, né? Ensinar sobre religião, ensinar como ser um ser humano também, né? A coisa envolvia um aspecto todo social, né? E assim ele foi considerado, né? O pai das missões modernas, né? Pesquisei mais sobre a vida de William Carey, tá? Uma das grandes frases dele, né, importante, ele falava o seguinte: se você espera grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Então, se você espera grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Senhores, a Bíblia nos diz o seguinte: você quer ser maior, né? Houve, em um dado momento bíblico, já deixando um pouco o William Carey aqui um pouquinho de lado, só para falar sobre a palavra de Deus, né? Em um dado momento bíblico, nos evangelhos, tinham dois apóstolos discutindo, né, e falam para Jesus que eles queriam um lugar de destaque, né? Senhor, nós queremos um lugar de destaque aqui ou no céu, seja lá onde for. E Jesus, né, percebendo o intento deles, e os outros discípulos escutaram, né, perceberam a intenção desses discípulos, queriam ser melhores que os outros,
coisa do ser humano. O que aconteceu? O Jesus reuniu os discípulos e falou: olha, se alguém quer ser maior dentre vós, seja o vosso serviçal. Então, se você quer ser grande, sirva as pessoas. Sirva verdadeiramente, autêntica e com legitimidade. Não é para ficar reclamando, não. Quando você pratica uma boa obra, que tua mão esquerda não sabe o que fez a direita, né? Não fique se vangloriando, faça as coisas em segredo, ore em segredo. Seja um cristão autêntico, verdadeiro, conforme os preceitos bíblicos, tá? E voltando a William Carey, ele, né, se deixou ser usado por Deus. E assim construiu escolas, impactou a sociedade, mudou vidas. Uma das coisas marcantes que ele fez também, eles tinham um costume na Índia, à época, né, no século XVIII, que quando o marido morria, ele era cremado. E a esposa, senhores, tinha que ser cremada juntamente com o cara que morreu, ela viva. E ele, né, agindo junto às autoridades locais, por uma questão de humanidade e também de cristianismo, amarás teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele conseguiu mudar isso. Ele conseguiu mudar esse costume, essa norma, e ficou, obviamente, proibido, né, se o marido morresse, queimar a esposa que estava viva. Para você ver o impacto social, jurídico, tá? Que este homem, né, que se deixou ser usado por Deus, olha a mudança que ele fez na sociedade, conseguiu baixar algo totalmente iníquo, né? Ele conseguiu fazer caducar um costume, uma normatização absurda, né? Que era a mulher ser morta após o marido ter falecido, né? Quer dizer, só isso já salvou um monte de vida. Vocês têm noção? Salvou um monte de mulheres, um monte de vida. Então nós, como cristãos, nós temos que ter isso, ter em mente que o nosso serviço cristão, a nossa adoração, né, render louvor a Deus e cumprir a missio Dei, né, que a missão é de Deus, e nós fazendo isso, né, nós podemos transformar a sociedade. Mesmo que o mundo jaz no maligno, né? E obviamente o governo de Deus já está muito claro que não é para cá, né? Mas nós estamos aqui peregrinando, que nós podemos fazer a sociedade algo melhor. Nós podemos impactar a sociedade. Emile Durkheim, né, o pai da sociologia, fala o seguinte, assim, parafraseando, né? A sociedade devemos questionar. Ok, nós temos que ter uma visão crítica sobre a sociedade. Tá? As necessidades sociais devemos compreender. Questionamento traz compreensão. O que a sociedade precisa num dado contexto e em um dado momento. O que a sua vizinhança, o que a sua cidade, o que o seu país, o que a sua igreja precisa. O que você precisa fazer. Porque a essas necessidades nós devemos atender. Nós somos atores sociais, né? Cristãos, mais que atores sociais, cristãos, né? Puxando aqui para o lado religioso, que é a nossa seara, tá? Nós devemos, o que eu vivo repetindo, talvez seja a tônica do meu ministério, ser legítimo, ser autêntico, ser verdadeiro, não se esconda, não tenha medo de se expor. Vai ter dificuldade, vai ter problema, você vai ser agredido, vai ser rejeitado, você vai falhar, às vezes você vai responder a determinadas situações, às vezes de uma forma não muito boa, às vezes sendo agressivo. Não faça isso, se arrependa e procure corrigir e pedir desculpas às pessoas. Tá? Mas voltando à questão aqui, que é o William Carey, né? Esse missionário, ele se dedicou a Deus, ele se entregou. E em João 4, 23, 24, diz o seguinte, tá? Eu não vou explicar o contexto, eu só estou usando os 2 versículos, tá? O contexto, Jesus estava no poço de Jacó e aí estava descansando e aparece a mulher samaritana. Eu não aguentei, tem que explicar o contexto. Entendeu? Então é aquela passagem do poço de Jacó que aparece a mulher samaritana, né? E Jesus tem um diálogo com ela, né? Muito profundo, muito interessante, né? Leiam lá a partir de o João capítulo 4 inteiro, né? Vocês vão ver a mulher samaritana, né? Jesus tem uma conversa com ela. E em um dado momento Jesus fala sobre adorar a Deus, né? Prestar elogio a Deus, reconhecer a sabedoria a Deus, né?
Deus é santo, 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 santo. Então, aí Jesus fala para ela o seguinte, ó, mas vem a hora, e a hora já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores, para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Palavras de Cristo. Tá? Eu estou aqui lendo numa Bíblia Harry, numa versão João Ferreira de Almeida, tá? É a Bíblia do teólogo Charles Caldwell Harry, tá? E tem uma nota interessante aqui, ó. O adorem em espírito e em verdade, a ideia básica do conceito de adoração é o reconhecimento do valor objeto adorado. Devemos reconhecer em espírito, em contraste com os meios materiais, e em verdade, em contraste com o erro e a falsidade, o valor de Deus. Então, independentemente das coisas materiais, né, e a preponderância, nesse caso específico dessa passagem, né, da vida espiritual, né, o entendimento, né, você ter a essência, né, Deus quer a tua essência, irmão. Quer que você fale com Ele sem máscaras, com sinceridade, que você seja assim também na sociedade, no seu meio, entendeu? Não se esconda, meu irmão, não se esconda. Nós temos nossas falhas, não somos perfeitos, não vista a capa de santinho, cuidado com essas... não se deixe que alguém coloque isso no irmão, esse rótulo, não admita isso, nós somos cheios de falhas, eu vivo falando isso, entendeu? Então aqui ninguém se esconde, eu não me escondo, o irmão não se esconde, entendeu? E então, irmãos, o William Carey justamente cumpriu isso daqui. Tá? Ele cumpriu a missão de Deus e ele sai de Londres, sai da Inglaterra, um missionário inglês, vai para a Índia e lá se deixa usar por Deus e é um instrumento de transformação social, econômica também, que ele acabou impactando, né, a região dele e melhorando, né, alguns aspectos econômicos naquela época. Criou escolas, criou seminários, levou instrução para as pessoas, aprendeu a língua local e ele fez várias traduções da Bíblia em mais de 40 línguas. Ele era poliglota, ele era fantástico. Por quê? Porque ele se colocou à disposição de Deus. Ele, usa-me, Senhor, usa-me. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor, me usa. E ele foi constante, ser firme, constante, sempre abundante, sabendo que o seu esforço na obra de Deus não é em vão. Então ele foi constante. Coisas que às vezes é difícil pra gente, né? Essa constância. E assim, falar, né, dos méritos, né? E obviamente ele fez isso tudo para Deus, né? Parece ser fácil, mas imagine quanto de sofrimento ele passou, enfermidades, doenças, e às vezes até mesmo doentes, cheios de problemas. As pessoas vão caminhando e vão servindo a Deus e vão tentando melhorar dentro do possível a sociedade. Então a mensagem é essa, meu irmão. Pesquisem sobre William Carey, esse missionário do século XVIII, denominado o pai das missões modernas, tá? Foi uma bênção, passou por dificuldades no início, sua liderança religiosa foi até obstáculo, né, para aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele rompeu esses obstáculos em nome de Jesus e conseguiu ir, né, ser missionário na Índia e fez uma revolução social por onde ele passou, traduzindo Bíblias, criando seminários, escolas, salvo engano até fábricas. Tá? Ele participou lá ajudando a comunidade local. E a gente sabe que a Índia é bem desestruturada e o Brasil também é, né? E levando, né, a mensagem verdadeira do nosso Deus único. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é a nossa fé. O adora essencialmente, seja essencialmente cristão, apesar de nossas falhas, né? Não obstante nossas falhas, né? Como gostam de usar, em que pese, malgrado, né? Conquanto, e por aí se vai, né? O pessoal que gosta dessa retórica mais rebuscada, não é muito meu estilo, não. Eu procuro ser um facilitador e levar a mensagem um pouco mais clara para os irmãos, apesar de que eu também consigo
elevar a linguagem, mas eu acho que, respeitosamente a quem prega de forma mais rebuscada, eu acho que o caminho, eu acho que é mais da simplicidade mesmo. Aprendi isso com um bom pastor, e eu guardei isso. Eu acho isso muito válido. É válido também levar palavras boas, né? Porque isso também, quando a gente usa uma linguagem um pouco mais erudita, culta, é que para fazer também as pessoas pesquisarem, se desenvolverem, né? Na gramática, no português, né? Então não é ruim, né? Eu procuro ser facilitador, mas é bom também que nós pesquisemos dicionários da nossa língua portuguesa, dicionários bíblicos, né? Que haja pesquisa aprofundada, né? Que não seja só uma coisa que dependa só de alguém falar. Vai pesquisar, meu irmão, vai pesquisar. Toma cuidado, tem muita gente dominando e influenciando de forma ruim até o ambiente religioso e cauterizando, né, a tua liberdade de culto e de pensamento. Toma cuidado com isso, tá? Inclusive, por exemplo, se o William Carey, né, que eu estou falando aqui, se ele ficasse desanimado com a negativa, né, quando ele vai se apresentar a liderança dele, né, e falam para ele sentar, ficar quieto lá, porque ele era novato, tudo, que o que ele estava falando era um devaneio, até porque era proibido mandar missionários para a Índia, ele não teria feito a obra de Deus, assim como outros grandes pregadores, missionários, né? E, assim como várias pessoas passaram por grandes dificuldades, né? Algumas foram mortas, né? E há missionários hoje em dia passando por dificuldades em países em que não é proibido, né? Você levar o cristianismo, quer dizer, em países que é proibido levar o cristianismo, né? Quer dizer, tem missionário, a gente estou falando agora, por exemplo, aqui, com certeza tem missionário, infelizmente, passando dificuldades econômicas, materiais, às vezes se sentindo sozinho. Então vamos orar por esses missionários, vamos orar pela igreja. A missão é de Deus, tá? A missão Dei, a missão é de Deus. E Deus nos confiou, né, essa incumbência de levarmos a palavra de Deus cumprindo o ir de pregar ou indo e pregar, né? Mas aí a questão já de grego, tudo não é relevante agora. Irmãos, que a graça de Deus, né, que, que, que é o favor imerecido, que a consolação do Santo Espírito, que o sacrifício da cruz, que a salvação de Jesus, que a unção de Deus seja conosco, nossa família, que a gente saiba ser melhor, que a gente perdoe as pessoas, que a gente saiba perdoar e que nós sejamos agradecidos a Deus por tudo que Ele faz por nós e que a gente pesquise sobre, né, esses grandes personagens, né, tal qual William Carey e tantos outros, né, tem Spurgeon, né, e tantos outros missionários, agentes da obra de Deus, em loco, né, em missão urbana, nas capelas hoje em dia prisionais, né, hospitalares e tantas outras, né, que nós sejamos sensíveis, que a gente interceda, que nós estamos fazendo agora, por essas pessoas, que a gente tenha uma fé verdadeira, porque Deus procura a nossa sinceridade, a nossa essência, nossa verdadeira adoração. Agradeço a Deus pela minha igreja, pelo Seminário Betel, agradeço a Deus por William Carey, que já faleceu há muito tempo, mas que foi uma bênção lá na Índia, e por tantos outros missionários que vieram para o Brasil e ajudaram a melhorar, né, a sociedade brasileira. Oramos em nome de Jesus, amém.